Sabe, às vezes a gente olha para certas leis e costumes antigos e pensa, nossa, que coisa bizarra. Completamente sem sentido, né? Exato, mas aí quando a gente vai cavar um pouquinho, descobre que tinha uma lógica social, assim, muito forte por trás. Uhum. E hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos investigar uma prática chamada levirato, com base num artigo excelente do Teológico.club. Legal. A nossa missão aqui é entender o porquê dessa lei, a importância dela no antigo Israel e o que eu achei mais fascinante, como umas práticas muito parecidas apareceram em lugares totalmente diferentes do mundo. É isso aí. E o conceito central, no fundo, é bem direto. Sim, A lei do levirato dizia o seguinte: se um homem casado morresse sem deixar filhos, o irmão dele, ele tinha o dever de se casar com a viúva. o dever, né, não era uma opção. Era uma obrigação social. E o objetivo aqui não era romance, nada disso, era totalmente prático. Certo. O foco era gerar um herdeiro para o falecido, para garantir que o nome, a linhagem e principalmente a herança dele não sumissem da história. Ok, vamos empacotar isso. A fonte que a gente usou aponta a base bíblica lá em Deuteronômio 25. Mas, para além do texto, qual era a grande sacada por trás dessa regra? Então, Porque, pra gente hoje, soa como uma intervenção, assim, gigante na vida das pessoas. gigante, e existiam dois motivos principais, e os dois eram tipo vitais para a sobrevivência da sociedade israelita daquela época. Ok. O primeiro, sem dúvida, era a preservação da linhagem e da herança. A família era a unidade básica de tudo. E a terra era a base da economia, da identidade. A terra era tudo, né? Era tudo. Era vista como uma dádiva de Deus, distribuída para as tribos, como diz lá em Números. Perder a terra da família era uma catástrofe. Entendi. Então, o primeiro filho que nascia dessa nova união, desse casamento, era, perante a lei, filho do homem que morreu. Ele herdava o nome, as propriedades. Mantinha tudo em casa, sabe? Entendi a lógica da herança, faz todo sentido para uma sociedade agrária. Mas isso me leva a uma questão um pouco mais delicada. Sei. E a viúva no meio disso tudo? Eu entendo o argumento da rede de segurança, mas é difícil não olhar com uma lente moderna e ver isso como uma forma de tratar a mulher como parte da propriedade. Sim, como um bem. Isso, que é passada de um irmão para o outro para manter o patrimônio. Tinha alguma escolha para ela nesse processo? Essa é uma observação excelente. E toca no segundo propósito que era fundamental, a proteção social e econômica da viúva. Certo. E aqui, a nossa perspectiva moderna pode enganar. Naquela sociedade, uma viúva sem filhos era uma das figuras mais vulneráveis que existia. Imagino. Sem um provedor, ela corria o risco real de miséria, de exclusão ou até de ser forçada à escravidão, à prostituição para sobreviver. Não tinha um Estado, uma previdência. Não tinha INSS, nada. O casamento com o cunhado, o Levir, era a rede de segurança dela. Oferecia sustento, proteção e, o mais importante, a reintegrava na estrutura da família. E sobre a escolha? Então, a lei em Deuteronômio, ela prevê um cenário onde o irmão pode se recusar, o que sugere que a dinâmica não era 100% forçada. Embora a pressão social para que os dois aceitassem devia ser, assim, imensa. Certo, então era um sistema com essa tensão, né? Entre proteção e obrigação. E é aqui que o negócio fica bem interessante. Uhum. Porque a fonte nos lembra do exemplo mais famoso de todos, que ilustra isso perfeitamente, a história de Ruth e Boaz. Exato. Muita gente conhece a história de amor, mas a mecânica por trás é puro levirato, ou quase isso. É isso mesmo. É uma aplicação adaptada que mostra a lógica em ação. Boaz não era o irmão do marido falecido da Ruth. Ele era um parente próximo, né? Exato. Ele era um parente redentor. Tinha a mesma responsabilidade. Ele vai lá, se casa com Ruth e, com isso, ele não só salva ela da pobreza, mas garante que a linhagem e a herança do falecido sejam preservadas. Mas a consequência dessa união vai muito Vai além. muito além. Muito além da propriedade da família. Vai muito além é pouco. É pouco. O filho deles, Obed, se torna o avô do rei Davi. Pois é. E na tradição cristã, isso coloca direto na genealogia de Jesus Cristo.
Quer dizer, um costume social, focado em terra, em sobrevivência, acaba tendo implicações teológicas, históricas que moldaram o mundo ocidental. É impressionante. Totalmente. Mostra como essas práticas sociais não eram só regras, sabe? Eram fios, assim, entrelaçados na identidade, na história, na teologia de um povo. E o que mais me surpreendeu ao ler o material foi descobrir que isso não era algo exclusivo dos antigos israelitas. Longe disso. É um fenômeno que aparece em culturas do mundo todo. Essa ideia de que sociedades diferentes, sem contato, chegaram a soluções parecidas para problemas parecidos. É fascinante. É um padrão global. Como que essa prática apareceu em outros lugares? O que sugere que ela responde a necessidades humanas muito básicas, né? Se a gente olha para o islamismo, por exemplo, a lei da Sharia permite o casamento levirato. Sobre a escolha da mulher já antecipava. Ah, interessante. O consentimento da viúva é absolutamente obrigatório e o noivo precisa pagar um dote adicional, o mar, direto para ela. O próprio Alcorão proíbe coagir mulheres ao casamento, o que reforça essa autonomia. Essa camada de consentimento explícito é uma diferença crucial. Fico pensando se a prática foi usada menos para proteção e mais para consolidar poder em outros contextos, tipo em impérios ou clãs. O que as fontes dizem sobre a Ásia? É exatamente essa mudança de foco que a gente vê em alguns lugares. Na Ásia Central, entre os hunos, por exemplo, o levirato era comum e as viúvas de líderes tinham um status social altíssimo. Sério? Sim, elas podiam se casar com o irmão ou até um enteado do falecido para manter as alianças políticas do clã. A estabilidade do poder era o objetivo. Ah, entendi. Esse mesmo padrão se repete em linhagens reais mais para o leste. Na Coreia, tem o registro do rei Sansan de Goguryeo, que casou com a viúva do irmão para fortalecer a posição dele no trono. Faz sentido. Na Manchúria, a princesa Oisun fez parte de um arranjo desses para manter a paz com outra dinastia. Nesses casos, era geopolítica em nível familiar. Nossa. Então é um mesmo mecanismo, mas a finalidade muda. De rede de segurança social para ferramenta de poder dinástico. E a fonte menciona um caso na Índia que me deixou assim, de queixo caído, porque é muito recente. Sim, é chocante. A prática tem raízes antigas na Índia. Aparece até no épico Mahabharata. Certo. Mas o artigo aponta que até 2017, o exército indiano tinha uma regra bizarra. Peraí. 2017? 17. A pensão de viúvas de militares condecorados que morriam em serviço era cortada se elas não se casassem com o cunhado. Não acredito! Pois é. A regra foi felizmente abolida depois de protestos, mas o fato de ter existido até ontem mostra como essas ideias são resilientes. 2017. É um eco direto de uma prática de milênios numa burocracia moderna. E na África? O artigo lista vários exemplos e alguns com variações bem particulares. Sim, o continente africano tem uma diversidade incrível de aplicações. Entre os curdos na Turquia, a prática é comum, especialmente para cuidar dos filhos pequenos, e eles também praticam o que a gente pode chamar de o outro lado da moeda, o sororato. Ah, um termo novo. O que é o sororato? É o princípio inverso. Se um homem fica viúvo, ele pode se casar com a irmã da esposa falecida. Ah, entendi. A lógica é a mesma, manter a aliança entre as famílias e garantir que os filhos sejam criados por alguém com laço de sangue direto. É uma via de mão dupla para preservar a estrutura familiar. Entendi, levirato. A viúva casa com o cunhado. Sororato. O viúvo casa com a cunhada. A meta é sempre manter os laços, né? Precisamente. E em outros lugares, como no Quênia, entre os povos Lo e Nandi, o costume é tão forte que, na lei tradicional Nandi, se a viúva tiver uma relação com um homem de fora da família do falecido, é considerado adultério. Nossa! A obrigação dela ainda é com o clã do marido. Mas a variação mais intrigante, talvez, seja a do Sudão do Sul, entre os povos Dinka e Nuer. Eles praticam o chamado casamento fantasma. Casamento fantasma, que nome é esse? Soa como título de filme, o que significa? É exatamente o que parece. Se um homem morre antes de casar e ter filhos, um de seus irmãos pode se casar com uma mulher em nome do irmão morto. Em nome dele? Em nome dele. Os filhos que nascem dessa união não pertencem legalmente ao pai biológico,
mas ao fantasma do irmão falecido. Uau! O objetivo é garantir a todo custo que a linhagem do morto não se extinga. Cara, isso é impressionante. A identidade de uma pessoa, a existência póstuma dela, dependia totalmente da comunidade. É um conceito de legado completamente diferente do nosso, que é tão individualista. Totalmente. A fonte ainda cita Camarões, Nigéria, Zimbábue, a lista é enorme. Sim, e o artigo faz uma observação importante. Em muitos desses lugares, a prática está diminuindo. Ah, é? Com a urbanização e principalmente com o aumento da escolaridade e da independência financeira das mulheres, a necessidade dessa rede de segurança familiar vai diminuindo. As mulheres ganham outras opções. Faz todo sentido. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, de Israel à Índia, da Coreia ao Sudão do Sul, qual é a grande imagem que se forma? A imagem é a de uma solução social recorrente. Mostra que sociedades muito diferentes, enfrentando problemas universais como transmissão de propriedade, continuidade da linhagem e a proteção dos vulneráveis, desenvolveram de forma independente uma ferramenta muito similar para lidar com tudo isso. O levirato, com todas as suas variações, era uma resposta engenhosa a esses desafios, num mundo que não tinha as instituições estatais que a gente tem hoje. Para deixar tudo bem amarrado, vamos só revisar a origem do nome? A etimologia é bem direta, não é? Sim, super direta. Levirato vem do latim lever, Lever. que significa simplesmente cunhado ou irmão do marido. O nome da prática já aponta para a figura central dela. Perfeito. Então, para resumir a nossa análise, o levirato, que à primeira vista pode parecer um costume opressor, arcaico, era, na verdade, uma ferramenta socioeconômica com muitas facetas. Exato. Foi desenhada para garantir estabilidade familiar, herança e, crucialmente, a proteção de viúvas e órfãos em sociedades que não tinham outra forma de garantir essa segurança. Era uma solução complexa para problemas complexos. E sabe o que isso me faz pensar no fim das contas? O quê? As nossas sociedades modernas, com seus sistemas legais, seguros de vida, previdência social, direitos de propriedade, a gente ainda enfrenta os mesmos desafios fundamentais que o levirato tentava resolver. É verdade. Como proteger famílias após a morte de um provedor, como garantir a transmissão de patrimônio. Será que a gente só trocou um costume antigo, baseado em laços de parentesco e obrigação da comunidade, Certo. por sistemas burocráticos, mais impessoais, que no fundo buscam cumprir exatamente a mesma função social? A ferramenta mudou, mas a necessidade humana fundamental, ela permanece a mesma.